Olá, que a paz seja convosco. Estamos no Evangelho de João e hoje leremos os capítulos 5, 6, 7 e 8. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por tua bondade, obrigada pelo conhecimento que o Senhor nos dá, obrigada por cada irmão que hoje acompanha essa leitura. Muito obrigada, Senhor, obrigada pela vida do Senhor Jesus Cristo em nós, por todas as coisas que o Senhor tem feito para as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos pelo pão nosso de cada dia, te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado a entender a importância do perdão, Pai querido, para também sermos perdoados. E a importância do Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Muitíssimo obrigada em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, grava, Senhor, nos nossos corações a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia do Shabat, não te é lícito carregar teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não peques mais, para que te não aconteça coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curara. E, por isso, os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabat. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo. Porque todas as coisas que ele o faz, o filho também da mesma maneira o faz. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas,
para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvos. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunham de mim que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo honra dos homens. Mas eu vos conheço, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscai a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se vós cresseis em Moisés, teriam crido em mim, porque ele de mim escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João, capítulo 6. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isto
Isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em um número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os seus discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar. E, aproximando-se do barco, eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhes disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Portanto, Jesus respondeu e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas ele disse ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes: Isto vos ofende? O que seria se vós visses o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito, elas são vida. Mas alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair, e ele dizia: Por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12:
quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele deveria traí-lo, sendo um dos 12. João, capítulo 7. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: Parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Então disse-lhe Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho, que são más as suas obras. Subi vós à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E tendo dito estas palavras, ele permaneceu na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa, não em público, mas como que secretamente. Então os judeus o buscavam na festa e diziam: Onde está ele? E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam: Ele é um bom homem, e outros diziam: Não, pois ele engana o povo. Todavia, nenhum homem falava dele publicamente por medo dos judeus. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao monte e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: Como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E ainda assim nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tu tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhes: Eu fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais, e no dia do Shabat circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no dia do Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos irritais comigo, porque no dia do Shabat eu fiz um homem inteiramente são? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Então alguns de Jerusalém diziam: Não é este que eles procuram matar? Mas eis que ele falava publicamente e nada lhe dizem. Porventura sabem os governantes que este é verdadeiramente o Cristo? Então nós sabemos de onde este homem é, mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. Então clamava Jesus no templo enquanto ensinava, dizendo:
Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conhecendo, porque dele eu sou, e ele me enviou. Então eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, e os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Então disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, então eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde ele irá que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios e ensinará aos gentios? Que tipo de palavra é esta que ele disse? Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhes os fariseus: vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, o que de noite fora até Jesus, sendo um deles, disse-lhes: porventura julga a nossa lei algum homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Eles responderam e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. E cada homem foi para a sua própria casa. João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocaram-na no meio de todos. Disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantou-se, disse-lhes:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não podeis dizer de onde vim, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e a nenhum homem julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isto também está escrito na vossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu quem dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhe disseram: Onde está teu pai? Jesus respondeu: Não vos me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis ao meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus na tesouraria, enquanto ensinava no templo, e nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era a sua hora. Então Jesus disse-lhes novamente: Eu vou pelo meu caminho, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então disseram os judeus: Será que ele vai matar-se a si mesmo? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe então: Quem és tu? E Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
e o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vivi com meu pai, e vós fazeis o que vistes com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Procurais agora matar-me, a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tenho ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vossos pais. Disseram-lhe então: Nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. E porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há um que a busque e julgue. Na verdade, eu vos digo: se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então disseram-lhe os judeus: Agora nós sabemos que tu tens demônio. Morreu Abraão e os seus profetas, e tu dizes: Se algum homem guardar a minha palavra, ele nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? E os profetas que morreram, quem pretende ser tu? Jesus respondeu: Se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Amém? Bom, terminamos mais 4 capítulos do Evangelho de João. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e de toda a sua família.